Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Cigano Carlos, como muitos de vocês me conhecem, e trabalho com tiragem de baralho cigano no Instagram. Aqui está o meu Instagram, caso vocês quiserem adicionar. Ele também fica aqui na rede, né, dentro da descrição. Porém, hoje a gente vai dar início aos relatos. Então, caso você tenha caído aqui de paraquedas e também vindo através da playlist, eu conto relatos mais curtos também no TikTok, no Instagram, além do atendimento normal que é feito com baralho no WhatsApp, que também está aqui para vocês, caso vocês queiram adicionar, certo? Depois eu vou fazer uma arte melhor e mais visível. É só para que a gente possa não se perder hoje. E caso vocês tenham algum relato, vocês podem me enviar no WhatsApp ou no Instagram ou mesmo no e-mail, que é carlosdejuancigano@gmail.com, tá? Eu não gosto de enrolar muito, mas caso vocês ainda não sejam inscritos no canal, podem se inscrever e ativar o sininho para a gente poder não se perder, tá bom? Recado dado, vamos lá para o nosso relato. O relato é o seguinte: sempre que a gente receber alguma nova história, essa história costuma ter um cunho espiritual um pouco mais pesado, razão pela qual eu tomo alguns cuidados aqui na mesa por conta desse baralho ser utilizado também para orientação, certo? Então os relatos vão funcionar dessa maneira: vocês vão enviar o que vocês quiserem e eu vou fazer uma tiragem de orientação no final. E isso serve de qualquer maneira para que todas as pessoas possam se identificar ou até também acompanhar, certo? Então vamos lá. Lembrando que a identidade de vocês sempre vai ser protegida se vocês quiserem, tá bom? O relato de hoje é o seguinte: Carlos, antes de tudo, eu queria pedir sigilo absoluto porque até hoje eu tenho medo de falar sobre isso. E sinceramente eu nem sei se deveria estar escrevendo essa mensagem. Deveria sim. Vamos lá. Faz muito tempo que eu acompanho o seu trabalho em silêncio, principalmente quando você fala de uma energia carregada, de inveja, de amarração e de obsessão espiritual. Sempre achei exagero, até acontecer comigo. Eu nunca fui uma pessoa de acreditar muito nessas coisas. Eu cresci ouvindo minha mãe falar sobre olho gordo, sobre gente que sorria na sua frente, mas que desejava a sua destruição por trás. Mas eu levava tudo como uma superstição, só que hoje eu penso diferente. Tudo começou há uns 3 anos. Eu era casado com uma mulher que eu vou chamar aqui de Ellie, porque até hoje ela não sabe que eu descobri certas coisas. O nosso relacionamento parecia perfeito por fora. Casa organizada, viagens, planos de ter filhos, mas por dentro tinha alguma coisa estranha acontecendo que eu não sabia explicar. E aos poucos ela começou a mudar comigo de um jeito muito assustador. Era como se existissem 2 pessoas dentro dela. Tinha dias em que ela me tratava como se eu fosse o amor da vida dela. Chorava dizendo que tinha medo de me perder, me abraçava dormindo, fazia planos comigo, mas em outros dias ela simplesmente me olhava com um ódio que eu nunca tinha visto em ninguém. Um olhar vazio, frio, parecia que eu estava do lado de uma desconhecida. As coisas começam a piorar dentro da nossa casa. Eu acordava quase todas as madrugadas exatamente às 3h17. Nossa, olha que interessante, a gente está gravando às 3h36. Vamos lá. Sempre nesse horário. Não era 1 ou 2 vezes, era praticamente todo dia. E toda vez que eu acordava, sentia uma sensação horrível, como se tivesse alguém me observando no quarto. Teve uma noite que eu juro pela vida da minha mãe que eu ouvi alguém cochilando no corredor. Pensei que fosse a televisão ligada ou algo assim, mas quando levantei a casa estava completamente escura. Se tinha uma coisa que... Só tinha uma coisa estranha. A porta do quarto onde guardávamos a bagunça estava aberta, e eu tinha certeza absoluta de que ela estava fechada antes de eu dormir. Quando eu fui fechar a porta, senti um cheiro muito forte, um cheiro de vela, de perfume doce, de coisa estragada ao mesmo tempo. Não sei explicar. Acendi a luz e vi no chão um copo com um líquido escuro dentro e umas pétalas secas espalhadas. Na hora achei que minha esposa estivesse fazendo alguma simpatia ou um ritual.
Quando perguntei no dia seguinte, ela surtou comigo, de uma forma absurda. Começou a gritar dizendo que eu estava ficando paranoico e que eu estava imaginando coisas. Depois disso, a nossa vida virou um inferno. Eu comecei a adoecer sem motivo, perdi peso muito rápido, tinha pesadelos horríveis quase toda noite. Sonhava sempre com água escura, gente morta me olhando e uma mulher vestida de preto parada longe de mim. Mas o pior ainda estava por vir, porque um dia eu saí mais cedo do trabalho porque estava passando mal. Quando cheguei em casa, ouvi minha esposa conversando com alguém no telefone. Ela estava chorando. Eu nunca fui de mexer no celular e nem desconfiar de traição, mas naquele momento alguma coisa dentro de mim mandou eu ouvir. Carlos, eu escutei ela dizendo, ele está ficando fraco igual você falou. Na mesma hora meu corpo gelou inteiro. Depois ela começou a falar sobre banho, sobre velas, sobre fechar caminhos. Eu fiquei sem reação. Entrei na sala e ela desligou o telefone na mesma hora. Nunca vou esquecer da expressão dela me olhando. Não parecia medo de ter sido descoberta, parecia raiva. Naquela noite ela dormiu normalmente. Eu não consegui dormir. Esperei ela pegar no sono e fui mexer nas coisas dela pela primeira vez na vida. Dentro do guarda-roupa escondido tinha uma bolsa antiga. Eu encontrei fotos minhas dobradas, cabelo enrolado num pano vermelho, moedas antigas e um papel com meu nome escrito várias vezes. Mas tinha uma coisa pior, muito pior. Tinha uma foto de uma mulher que eu não conhecia. Atrás da foto estava escrito, ela não pode voltar para a vida dele. Carlos, eu descobri depois que antes de mim, ela tinha terminado um relacionamento porque o rapaz morreu num acidente de moto. Só que as pessoas comentavam uma coisa estranha. Diziam que antes de morrer ele também estava estranho, afastado da família, deprimido, adoecendo, sem explicação. E aquilo começou a destruir a minha cabeça. Eu confrontei ela no dia seguinte e foi a cena mais assustadora da minha vida. Ela começou a rir, mas não era uma risada normal. Era uma coisa seca, vazia. Ela falou olhando nos meus olhos, agora você já está preso. Carlos, eu juro que nunca vou esquecer essa frase. Depois disso eu comecei a ter crises de pânico. Minha vida financeira afundou. Ela brigava com todo mundo. Minha mãe dizia que eu não parecia mais o mesmo. Eu tinha pensamentos horríveis, vontade de sumir, sensação constante de peso no corpo. Até que aconteceu uma tragédia. Meu irmão mais velho sofreu um acidente e acabou falecendo. E eu sei que pode parecer coincidência, mas no enterro minha esposa ficou completamente estranha, fria, quase sem emoção. E naquela mesma noite eu acordei novamente às 3h17, ouvindo passos dentro da casa. Só que dessa vez eu vi. Tinha alguém parado na porta do quarto, uma sombra alta, e eu fiquei completamente travado sem conseguir me mexer. Quando consegui acender a luz, não tinha ninguém. Poucos dias depois eu fui embora daquela casa. Saí praticamente só com as minhas roupas. E aí começaram outras coisas estranhas. Ela passou a mandar mensagens dizendo que eu nunca conseguiria ser feliz com ninguém, que eu sempre voltaria para ela e que já tinha sido feito. Carlos, isso já faz quase 2 anos. Minha vida melhorou depois que eu me afastei, mas até hoje eu sinto como se tivesse alguma coisa presa em mim. Minha vida amorosa nunca mais foi para frente. Toda vez que eu começo a me envolver com alguém, acontece alguma coisa estranha. Discussão sem motivo, afastamento repentino, sonhos ruins, muita ansiedade. Às vezes ainda acordo no meio da madrugada sentindo aquela mesma presença. E o mais assustador é que esses dias eu encontrei por acaso uma foto antiga dela, e atrás tinha o meu nome escrito de novo. Eu queria muito que você trouxesse uma orientação espiritual, porque sinceramente eu não sei mais se isso tudo foi uma coincidência, uma obsessão, uma magia ou apenas um trauma psicológico. Mas alguma coisa dentro de mim sente que eu nunca consegui quebrar completamente essa ligação. Você consegue ver nas cartas se ainda existe algum trabalho espiritual ligado em mim? E principalmente, eu corro algum perigo real? Eu finalmente estou me libertando disso tudo?
Então, gente, como vocês podem ver, é um relato bem pesado, né? É uma situação bastante difícil, complicada e que acontece com certa frequência, né? Muitas pessoas acabam relatando isso nas perguntas, trazendo. Algumas vezes realmente se trata de um trabalho espiritual e outras vezes não, né? Depende muito. Mas vamos ver o que a gente tem aqui, tá? Ó, a primeira carta que aparece pra gente é a carta da chave. A gente tem segundamente a carta da raposa e em terceiro lugar a gente tem a carta da casa, né? Então o que a gente pode estar trazendo aqui com relação à energia desse relato, que é bastante pesada? Meu amigo, é o seguinte: antes mesmo de abrir as cartas, eu preciso te dizer uma coisa, né? O peso emocional que existe no seu relato é muito forte. E independentemente da origem disso tudo, espiritual, psicológica ou energética, existe uma marca profunda deixada em você. Então as cartas mostram alguém que viveu um medo constante, uma manipulação emocional e uma ligação extremamente desgastante com essa figura, né? Então as cartas aqui que saíram para você é a combinação perfeita e séria dentro do contexto que você trouxe. A chave mostra que existe sim algum oculto sendo revelado agora. É a carta da descoberta, da abertura espiritual e da verdade vindo à tona depois de muito tempo. Então ela confirma que a sua intuição nunca esteve errada. Você sentia que havia algo estranho porque realmente existia uma energia de manipulação, um segredo e um controle emocional ao seu redor. Mas perceba, a chave não fala apenas de revelação. Ela também fala de libertação. Ela abre portas para que você saia, para que você siga o seu caminho. E as cartas mostram que você já começou a quebrar parte dessa ligação. A raposa no centro da tiragem é a carta mais delicada aqui. Ela fala de mentira, de manipulação, de falsidade, de jogo psicológico e de energia traiçoeira. E quando aparece entre a chave e a casa, ela mostra alguém agindo de forma escondida dentro do ambiente íntimo. Essa carta conversa diretamente com o que você relatou sobre os objetos escondidos, sobre comportamentos duplos, sobre conversas ocultas e sobre a sensação constante de estar sendo observado ou drenado emocionalmente. Mas eu preciso ser muito responsável com o que eu vou dizer aqui. As cartas não confirmam uma maldição, né? Espiritual ou algo irreversível, né? Então o que elas mostram é uma relação extremamente tóxica, obsessiva e carregada energeticamente, onde o medo, a sugestão psicológica e a manipulação, elas acabaram criando um vínculo muito pesado na sua mente e no seu emocional. E aí entra a última carta, que é a casa. Essa carta representa o ambiente onde tudo aconteceu, mas também representa a reconstrução, a proteção, a estabilidade, né? Então ela mostra que o maior foco agora não é olhar para trás tentando descobrir o que fizeram, mas é reconstruir a sua própria energia, a sua rotina, a sua espiritualidade, principalmente a sua segurança emocional. Porque as cartas deixam muito claro que parte dessa presença que ainda te acompanha vem do trauma emocional que ficou aberto dentro de você. Existe uma ligação energética, sim, né? Ainda, mas ela parece muito mais como um resquício emocional e mental do que como um trabalho ativo dominando sua vida hoje. A chave abrindo a tiragem mostra que esse ciclo já começou a enfraquecer. A raposa mostra